Você já conhece nosso aplicativo Liturgia Diária com Áudio? Além das liturgias, temos centenas de orações, reflexões e outros conteúdos em texto e áudio. Liturgia Diária com Áudio Vox Católica. Seu momento diário de reflexão. Baixe gratuitamente na Apple Store ou Google Play Store. Liturgia Diária. Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolos. Primeira leitura. Atos capítulo 12, versículos 1 a 11. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Segunda de Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e 17 a 18. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória,
pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E com a nossa tradicional musiquinha, estamos começando conversando sobre a palavra com Antônio Santoro, que vai fazer os comentários das leituras deste domingo. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Conversando sobre a Palavra, aonde a gente quer trazer para vocês uma explicação simples, acessível das leituras dominicais. Eu peço a vocês que deixem um joinha, que deixem um comentário nos nossos vídeos. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. São maneiras de vocês fazerem com que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante e dessa maneira ele mostra o nosso trabalho para mais pessoas. É uma forma de vocês nos ajudarem a evangelizar. Desde já, muito obrigado. Pessoal, a nossa liturgia de hoje, ela nos convida a celebrar dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. No nosso país, no Brasil, a nossa igreja, caso a data caia num dia de semana, o dia 29 de junho, ela costuma celebrar essa solenidade no primeiro domingo subsequente, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de refletir sobre a vida desses dois grandes santos, que, cada um à sua maneira, foram figuras importantíssimas na fundação e na vida das primeiras comunidades cristãs, que futuramente formariam a base da nossa igreja. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vê como Deus garante o testemunho dos seus discípulos e também como Ele cuida deles nos momentos em que todo mundo os rejeita. O nosso texto de hoje é praticamente o encerramento da primeira parte desse livro, que mostra como o cristianismo começou a se estabelecer dentro da área em torno da qual viveram Jesus e seus discípulos. No nosso texto, nós vemos mais uma vez uma perseguição feita aos discípulos por parte do chefe dos judeus. Particularmente, hoje, feita pelo rei Herodes Agripa, que queria a todo custo acabar com a pregação feita em nome de Jesus. Herodes Agripa, gente, que era neto de Herodes o Grande, foi um rei que gozava da simpatia do Império Romano, que confiou a ele o governo da Samaria e da Judéia. Dessa maneira, ele governou sobre quase toda a Palestina, no período dos anos 41 a 44 da nossa era. Além disso, ele era um rei que queria manter também boas relações com os líderes judeus. Então, dessa maneira, mesmo tendo uma vida de comportamento quase pagão fora das terras de Israel,
Ele procurava observar a lei de Moisés quando estava dentro desse território. Ele queria agradar a todos. Talvez tenha sido por isso, por tentar agradar a esses líderes judeus, que tem empreendido essa perseguição que acabou com a morte de Tiago, irmão do evangelista João, e que colocou Pedro na prisão. Apenas para a gente não deixar passar em branco, essa morte violenta de Tiago fez com que ele bebesse do mesmo cálice reservado para o Senhor, como lhe havia sido anunciado pelo próprio Jesus naquela passagem onde a mãe deles, a mãe de Tiago e de João, ela pede ao Senhor para que eles ficassem, cada um num lugar ao seu lado, um à direita e outro à esquerda no seu reino. Vocês estão lembrados? Pois é, essa passagem está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 37 a 40. Deem uma conferida lá. É sempre bom a gente entender o contexto das nossas leituras. Marcos, capítulo 10, versículos 37 a 40. No nosso texto de hoje, Lucas mostra para nós como o plano salvador de Deus para as pessoas tem continuidade depois da sua partida desse mundo, só que agora sobre a responsabilidade dos apóstolos. Esse texto nos mostra como essa propagação, a continuidade da implantação desse projeto vai sempre gerar conflitos com as forças opressoras do nosso mundo que sempre vão ser contrárias ao projeto de Jesus. O próprio Jesus já havia feito essas advertências aos discípulos. Não seria uma missão fácil. Imaginem o que deve ter passado pela cabeça de Pedro, gente, quando ele foi preso em uma época próxima da Páscoa. Imaginem o filme que deve ter passado na cabeça dele. No entanto, gente, essa oposição que o mundo sempre vai impor aos discípulos de Jesus, tanto naquela época quanto em qualquer época em que a igreja viveu, e vamos frisar que aqui eu estou falando da oposição a todos aqueles que em todas as épocas tentaram viver com sinceridade, de forma verdadeira essa missão. Esses, pessoal, sempre foram perseguidos de alguma maneira, sempre sofreram algum tipo de resistência. Um fato importante que nós podemos ver também nesse texto é a maneira como a comunidade era unida. Porque mesmo separada de Pedro, ela orava incessantemente por ele. Por outro lado, nós vemos também através da libertação de Pedro, como Deus está atento à oração feita pela comunidade. A libertação de Pedro mostra que Deus está presente na caminhada da sua igreja e garante a continuidade do seu projeto de salvação, através do testemunho daqueles que atendem ao seu chamado. Então, assim como Pedro, os cristãos também não devem ter medo de testemunhar o projeto de Jesus. Nós não devemos ter medo. Nós temos que ter a certeza de que Deus sempre vai estar do nosso lado. Nós sabemos que sempre vamos encontrar oposição, pessoal. Talvez não da forma da perseguição tão dura que foi feita a Pedro e aos outros apóstolos, embora coisas como aquelas ainda sejam comuns em tantos lugares do mundo, onde a liberdade religiosa não é respeitada. Mas nós enfrentaremos outros tipos de oposição. Oposições vindas da incompreensão das pessoas em relação ao que a gente fala, ou então a maneira com que a gente age, com que nós nos posicionamos em relação a vários acontecimentos da vida. Outras vezes, essa oposição vai poder ser mais dura e vir até nós em forma até de desrespeito, de um desrespeito pessoal, de um deboche, de um escárnio. E ainda, tantas vezes, as oposições e as ofensas, ainda que veladas, vêm das pessoas que são mais próximas de nós, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso círculo de amigos. Pessoal, dói bastante. Quem de nós nunca experimentou uma situação como essa? Mas, enfim, nós devemos estar preparados para enfrentar essas situações e não nos deixar desanimar em relação ao nosso compromisso com o Evangelho. Nós devemos ser
persistentes. Nós devemos ter sempre a confiança de que Jesus está ao nosso lado e não vai nos abandonar, da mesma forma que ele não abandonou a Pedro. Pessoal, o mundo sempre reagiu dessa maneira quando foi confrontado com os valores de Jesus. Não tenhamos a ilusão de que vai ser diferente com a gente. Na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo foi um cristão nascido na Ásia Menor, de pai grego e de mãe judaico-cristã. Ele foi um companheiro importantíssimo de Paulo na sua missão, ao ponto de Paulo confiar a ele missões muito importantes, inclusive também a responsabilidade por comunidades que foram fundadas na Ásia Menor. Segundo a tradição da nossa igreja, ele foi o primeiro bispo da cidade de Éfeso. E nessa carta, a gente vê Paulo se referindo à sua vida como uma vida de dedicação integral ao Evangelho de Jesus. Era uma época em que as comunidades cristãs viviam em meio a perseguições, como nós vimos na primeira leitura. E eram, consequentemente, nessas comunidades, afetadas pelo desânimo, sem mencionar ainda a disseminação de falsas doutrinas que estava cada vez maior no meio daquelas comunidades, doutrinas que distorciam a mensagem original do Evangelho de Cristo. Portanto, gente, o grande objetivo dessa carta não era transmitir a propagação do Evangelho e da mensagem, mas sim transmitir uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de perseverança, uma mensagem que visava conservar a fé, como é mencionado na leitura, frente a todas essas adversidades que se apresentavam tão vivas na vida das pessoas. Nessa carta, Paulo, que estava na prisão em Roma, faz um balanço da sua vida e de como ela foi dedicada à pregação do Evangelho. Eu, particularmente, gente, sou um fã de Paulo. Eu tenho uma admiração incrível pela pessoa dele, em como ele foi capaz de deixar a vida acomodada, entre aspas, a vida estabilizada que ele tinha, para se dedicar integralmente à pregação e à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu fico imaginando o que aconteceu naquela estrada para Damasco. Paulo, que ia executar uma missão de perseguição aos cristãos de Damasco, foi totalmente transformado através de um encontro que teve com Jesus. Quão profundo deve ter sido aquele encontro. Lembremos, gente, o quanto Paulo era comprometido com o judaísmo. Ele era um seguidor fervoroso, ele era um fariseu, ele era uma pessoa estudada, convicta do que fazia. Paulo estava presente no apedrejamento de Estevão. Se formos voltar à narração daquele episódio, a gente vai ver que as pessoas que apedrejaram Estevão, elas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O que nos dá a entender que Saulo, que depois teve seu nome mudado para Paulo, estava presente naquele evento e apoiava o que aconteceu. Isso significa, então, que Paulo fosse uma pessoa má, uma pessoa ruim? De maneira nenhuma. Significa que ele era um homem obcecado pela sua religião e que ele entendia que os propagadores da mensagem de Jesus deveriam ser combatidos, porque assim decidiram os líderes da religião judaica, que condenaram Jesus à morte. Jesus era uma ameaça ao judaísmo. E Paulo, que era um judeu convicto, que era um fariseu estudado, ele compartilhava dessa opinião, agindo como um homem do seu tempo, como um homem da sua cultura. Mas Paulo foi um homem transformado pelo encontro com Cristo. Jesus tinha uma missão específica para ele. E que missão, gente! Imaginem o que deve ter sido fundar comunidades desde a Ásia até a Europa, sem um transporte, que desse agilidade adequada, com uma dificuldade de obter comida e água, sem lugar certo para pernoitar, enfrentando resistência de todos os lados. Se hoje isso já seria uma missão difícil, com a gente tendo à nossa disposição aviões, carros, comida,
internet e tudo mais que o mundo moderno possa nos oferecer em facilidades, se mesmo assim tudo isso seria ainda uma missão tão difícil? Imaginem naquela época, imaginem no tempo de Paulo. Paulo foi o maior expansor individual da fé cristã, proporcionalmente, e talvez até absolutamente, que o nosso mundo já viu. E ele tinha consciência desse papel que ele exercia. Ele tinha consciência do que tinha sido a sua vida antes da sua conversão e do que ela foi depois da sua conversão. Ele tinha consciência do quanto ele tinha se dedicado com todo o seu corpo e com toda a sua alma a essa missão. Certa vez fazendo recomendações para que os filipenses, para os quais ele tinha escrito também uma carta, se mantivessem fiéis à fé por ele pregada. Ele não se omite em falar sobre tudo o que abandonou, o que ele abandonou, o que Paulo abandonou para abraçar essa fé em Cristo e o que essa fé representava para ele. Paulo diz nesse trecho: se há alguém que julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu, circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Ou seja, meus amigos, Paulo se doou totalmente em corpo e alma à missão de levar o evangelho ao mundo dos pagãos, por mais que ele tivesse que abandonar toda essa condição que ele narrou aos filipenses. Gente, o caminho que Paulo percorreu continua aberto para todos aqueles que querem percorrê-lo. O caminho da conversão. Não é um caminho fácil. Encontrar esse caminho, se deparar com Jesus e dizer sim a Ele, é o nosso desafio diário, pessoal. Um caminho que certamente vai fazer com que renunciemos a valores que o nosso mundo moderno dá tanta importância. Um caminho que vai nos fazer ser incompreendidos e, quem sabe, até maltratados pelas pessoas que nos são mais próximas. O nosso sim a Jesus vai nos causar muitos problemas. Será que nós estamos dispostos a trilhar esse caminho com sinceridade? Será que nós temos consciência de que a atitude de nos tornarmos cristãos verdadeiros e sinceros é uma tarefa de conversão diária e que necessariamente vai nos causar desconfortos durante a vida? Será que nós estamos dispostos a renunciar a tantas coisas que o nosso mundo julga tão importantes e colocá-las na conta de perda, na conta de lixo, por causa de Jesus, assim como fez Paulo? Essa é uma grande reflexão que nós precisamos fazer nessa festa, nessa solenidade de hoje. Pessoal, no Evangelho, nós vemos um trecho que nos coloca no norte da Galileia, próximo ao Rio Jordão, numa localidade chamada Cesareia de Filipe. Essa localidade tinha esse nome porque havia sido construída pelo rei Herodes Filipe, que era filho de Herodes o Grande, e foi uma homenagem ao imperador romano Augusto. Como todos os imperadores romanos eram conhecidos como Césares, a região ficou conhecida como Cesareia de Filipe. Esse evangelho, ele nos situa em um momento em que Jesus, depois do êxito inicial da sua missão, ele começa a experimentar a resistência dos líderes judeus em relação ao seu projeto. Em razão disso, já se inicia o desenho de um caminho, de um confronto que iria se intensificar cada vez mais e culminar com os eventos que levaram à crucificação de Jesus. Jesus, então, dirige aos seus discípulos algumas perguntas, não com a intenção de fazer uma pesquisa para medir a sua popularidade,
mas com a intenção de esclarecer os seus discípulos a respeito de quem ele realmente era e instruí-los sobre qual seria o caminho que eles iriam trilhar junto dele daquele momento em diante. A gente vê, de acordo com as respostas dos próprios discípulos, que a opinião das pessoas a respeito de quem era Jesus ficava muito vinculada ao passado, ficava muito vinculada às tradições do povo. Muitos identificavam Jesus com João Batista, outros com Elias, outros com o profeta Jeremias ou com algum dos profetas do Antigo Testamento. As pessoas tinham muita dificuldade em enxergar e compreender a condição única que Jesus representava. Elas veem em Jesus apenas um homem bom, generoso, justo, que escutou o chamado de Deus e que atendeu à sua missão de sair ao mundo pregando da mesma maneira que os antigos profetas. Já a opinião dos discípulos conseguiu ir além do entendimento comum das pessoas. Os discípulos, a comunidade que começava a aderir ao projeto de Jesus e que era representada naquele momento pela voz de Pedro, através dele, essa comunidade tem a seguinte opinião a respeito de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Numa segunda parte do Evangelho, nós temos a resposta de Jesus em relação a esse testemunho da comunidade, que foi feito através das palavras de Pedro. Jesus felicita a comunidade na pessoa de Pedro, pelo esclarecimento a respeito da sua pessoa, mas diz que isso não é mérito próprio, mas é um dom gratuito de Deus. Jesus diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, Pedro, assim como a comunidade que ele representa naquele momento, pertence ao grupo de pessoas que estão abertas a acolher as propostas do reino de Deus. Em oposição a eles estão os líderes judeus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, que são pessoas que resistem à novidade do Messias, que resistem a sair de suas certezas históricas, que resistem a sair dos seus privilégios, da sua acomodação social, da sua segurança, do seu preconceito, que tanto mal causou àquela sociedade. Então, eles colocam fora do centro dela tantas e tantas pessoas. Por causa disso, eles excluem tantos e tantos irmãos, justamente aqueles para os quais Jesus veio em primeiro lugar, aqueles que ninguém queria incluir, aqueles que ninguém queria acolher, aqueles que eram colocados à margem da sociedade, aqueles com que eles não queriam nem conviver. Quando Jesus diz a Pedro que ele é a pedra sobre a qual ele vai construir a sua igreja, nós devemos entender essa frase de Jesus dentro do contexto da confissão de fé que a comunidade, através de Pedro, tinha acabado de fazer. É exatamente essa fé proclamada pela boca de Pedro, na qual Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que mais tarde vai dar a sua vida em favor daquela mesma comunidade, e não somente dela, mas em favor de todas as pessoas. E depois de 3 dias vai ressuscitar dos mortos, como garantia de que a morte não mais vai ter a palavra final sobre nós. É essa fé, essa confissão de fé que estava começando a ser construída. É sobre ela que vai se fundamentar a construção dessa nova comunidade que vai se tornar a Igreja de Jesus, a nossa igreja. Por fim, nós vemos como tudo isso iria se tornar viável. Na linguagem bíblica, aquele que possuía as chaves de um palácio, ele se tornava o seu administrador. Sendo assim, Jesus promete a Pedro as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e de desligar
Ou seja, ele promete a Pedro a administração da sua igreja. Jesus nomeia Pedro como administrador da sua igreja, dando a ele autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para aplicar os ensinamentos de Jesus às novas necessidades e situações que iriam surgir no decorrer do tempo, e para aceitar ou não os novos membros daquela comunidade. Porque devemos ter em mente, pessoal, que todos são chamados por Deus para integrar a comunidade do reino, para integrar a comunidade de Jesus. Mas aqueles que não estão dispostos a aderir às propostas de Jesus não podem ser admitidos e continuarão a viver à margem. Mas, dessa vez, não por terem sido excluídos, mas por não terem respondido ao chamado de Jesus, por uma opção voluntária feita exclusivamente por eles. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma pergunta que deve ecoar sempre dentro dos nossos corações. E responder essa pergunta não significa sair por aí pregando lições de moral, ou lições de catequese, ou tentando impor construções teológicas para as pessoas. Mas significa interrogar sinceramente, no fundo da nossa alma, a nós mesmos e ver como nós percebemos Jesus nas nossas vidas. Qual é a atenção, qual é a qualidade dessa atenção que nós damos às propostas feitas por Jesus? Como nós nos engajamos, como nós aderimos a essas propostas, como nós fazemos parte desse projeto. Da boca para fora ou nas nossas atitudes diárias? Nas nossas palavras ou no nosso testemunho de vida? No nosso proceder com os nossos irmãos? No nosso relacionamento com as pessoas que são mais próximas de nós? É aí que nós devemos começar a exercer o projeto de Jesus, principalmente com aqueles que são próximos de nós. Como nós respondemos a essa questão tão profunda? E vós, quem dizeis que eu sou? Para Pedro, Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Para Paulo, ele foi a razão de toda a sua existência, aquele que transformou a sua vida e através do qual tornou tudo aquilo que ele considerava valioso na conta de perda, na conta de lixo. E para nós, quem é Jesus? Façamos essa reflexão nesse dia em que celebramos a memória desses dois pilares da nossa igreja. Um grande abraço, não deixem de deixar um joinha no nosso vídeo, não deixem de deixar um comentário, não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de compartilhar o nosso trabalho com outras pessoas. São maneiras de vocês também nos ajudarem a evangelizar. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. A gente se encontra domingo que vem. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos.